Nos livros de história, o PlayStation 3 é sempre lembrado como um ponto de controvérsia interminável. Mas o que poucos sabem é que por trás da história do PlayStation 3 tem muita ambição, visão de futuro e o coração humano em conflito consigo mesmo. Então hoje, vamos finalmente entender se é um fracasso ou qual que é o problema que cerca o PlayStation 3. Se pudéssemos pegar uma máquina do tempo e voltar ali para 2004 para entender o contexto histórico por trás do PS3, a gente vai ter algumas coisas bem definidas. Lançado lá em 94, o PlayStation 1 é um grande acerto da Sony, o videogame que finalmente casou incríveis gráficos 3D com a possibilidade do videogame ser multimídia e tocar CDs de música, e em 99 sai ele, o PlayStation 2, o maior console de todos os tempos. Segundo Jim Ryan, o videogame vendeu mais de 150 milhões de unidades, coisa que entra um pouco em conflito com a Wikipédia, mas como ele é o CEO, a gente vai ficar com a palavra dele. Olhando para a concorrência então, as coisas ficam ainda mais absurdas, porque a Sega saiu do mercado de jogos, a Microsoft estava tentando entrar ali na época do PlayStation 2, e a Nintendo vinha de Nintendo 64 e Nintendo GameCube, que foram aos trancos e barrancos bons videogames, mas que tiraram a Nintendo do topo. Para efeito de comparação, só para mostrar o quanto a Sony dominou o mercado nessa época, a gente olha as vendas do GameCube e do Xbox. O Xbox, 24 milhões em segundo colocado, e o GameCube em terceiro lugar com 20 milhões. Nada disso chega nem perto dos 160 milhões vendidos pela Sony no PlayStation 2. E aí a gente fica naquela situação de a Microsoft antecipou inclusive o lançamento do Xbox 360 para 2005, a Nintendo estava numa situação onde ela prometia causar uma revolução no mundo dos games, mas tudo que a gente tinha durante muito tempo eram apenas rumores, e a Sony, pra gente entender de fato o que era o PS3, a gente vai um pouquinho mais atrás, porque a gente vai descobrir quem é o pai do PlayStation 3. De 2004, vamos fazer um salto lá para 1950, quando nasce ele mesmo, Ken Kutaragi, o dono desse segmento do vídeo. Ele que nasceu lá no Japão por pais empresários que tinham uma pequena empresa gráfica ali no interior do Japão, foi um rapaz sempre estimulado a tentar desmontar coisas, a mexer com skills mecânicos, e não demorou muito até ele ingressar numa faculdade de engenharia, e por ali em 1970 ele entra para trabalhar na Sony. Um cara que desde o início marcou história na Sony pela sua excessiva paixão, porque ele adorava dar pitacos em outros departamentos, ele adorava ter opiniões e expressar elas, tal qual talvez um dono de canal no YouTube, veja só você. A carreira do Ken Kutaragi, ela rende um vídeo por si só, mas para resumir uma história muito longa, é interessante a gente ter em mente que ele capitaneou 2 hits absurdos da Sony de 90 para cima. De 93 para frente eles fundaram a Sony Computer Entertainment, que faz ali o PlayStation, um console que inclusive só tem o nome PlayStation porque ele crivou que esse que tinha que ser o nome do console. Tem uma história maravilhosa onde eles vão apresentar essa ideia toda do PlayStation pro cara que fundou toda a Sony, e o cara diz: nossa, achei a história incrível, mas o nome do console é meio ruim, né? E aí Ken Kutaragi teve uma grande dívida de será que ele trocava ou não. Pois bem, o fundador da Sony infartou 2 meses depois, e daí ele resolveu seguir com o nome PlayStation, porque na verdade era um nome muito bom no fim das contas. Mas eu acho que essa história, ela mostra um pouco da paixão e da visão de Ken Kutaragi, um cara que, na história resumida, emplacou gigantescos hits na forma do PlayStation, talvez até um hit pré isso, que foi o chip que ele acabou fazendo pro Super Nintendo, mas o PlayStation e o PlayStation 2 cimentaram a carreira dele de uma maneira extremamente sólida. Ele era o cara queridinho da Sony, o cara que estava comandando e capitaneando a divisão de games, e nesse escopo que os rivais não tinham nem como chegar perto das vendas do PlayStation 2, que já estava sendo cozinhado o PlayStation 3. So we have a lot of the things that we have emerged. So I think that there's been so many creators and producers is now coming to this entertainment field. Yeah. So I really like to support and stimulate all of those younger people to create more interacting things, so more exciting things. O problema de ter uma visão do futuro, porém, ainda mais do jeito confirmado que ela vinha na cabeça do nosso querido Sr. Kutaragi, é que muitas vezes ela pode te iludir ou até mesmo te enganar diretamente.
Mas o Ken ele não estava nem um pouco interessado em ouvir as dúvidas, ele tinha uma visão muito clara e concisa do que seria o futuro. E ele estava disposto a não fazer mais um simples videogame. Ele já fez um videogame no Play 1 e deu certo. Ele já fez um videogame no Play 2 e deu muito certo. Então dessa vez o que ele queria fazer não era um videogame, era uma obra-prima. E eu acho que esse é um tema central pra gente entender por que o PlayStation 3 saiu do jeito que ele saiu. Ele veio principalmente da cabeça do pai do PlayStation, um cara historicamente conhecido por vários nomes, dentre eles o Micromanager e Crazy Ken. São dois dos nicks dele chamados dentro da Sony pra te conseguir entender qual que era a vibe de Ken Kutaragi, muitas vezes também referenciado como o Steve Jobs da Sony. E eu acredito que essa referência ela seja tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. E se tu for parar pra analisar, ele não estava tão errado teoricamente no que ele queria fazer, pois ele queria construir um console que fosse a coisa mais avançada no mercado, que tivesse as capacidades de computação mais sofisticadas. Ele queria construir uma arquitetura que entregasse para a Sony não só um videogame absurdamente potente, mas também tecnologias que ela pudesse usar em câmeras, em Discmans, em som, em Blu-ray players e no que quer que ela quisesse usar. O Ken estava pensando em algo muito mais duradouro e esse era o pensamento dele até mesmo para o PlayStation 3. Isso talvez antes da gente ter a noção que gerações de videogames podem durar de 10 a 12 a 15 anos, porque naquela época era tudo um território mais novo. Então quando ele dizia que ele queria que o PlayStation 3 tivesse um ciclo de vida de mais de 10 anos, para 2005 aquilo era uma frase extremamente corajosa e muitas vezes com sotaques e repingues de loucura. Nossa. Ken Kutaragi fez tudo de possível que ele podia para que o PlayStation 3 fosse essa obra-prima que ele queria fazer, e isso inclui todas as decisões que envolviam o design do console, pois ele foi um dos capitaneadores do tal do chip Cell, que é a coisa que faz todo o PlayStation 3 funcionar. É o chip que a gente não vai entrar em muitos detalhes técnicos aqui, até porque nós somos ignorantes youtubers, mas que tinha toda a sua arquitetura desenvolvida de uma maneira extremamente complexa para que pudesse fazer várias coisas em paralelo e entregar uma computação muito mais avançada para o usuário final. Mas até numa computação de detalhes extremamente complicada, o Ken queria que a sua visão fosse traduzida e muitas vezes de uma maneira que eu acho interessante de citar, que tinha uma veia meio artística. Por exemplo, esse reporte maravilhoso de que ele queria que o chip tivesse uma certa simetria, porque simetria é bonito. Tá, mas isso não vai fazer nenhuma diferença no design e vai complicar a gente mais. Foda-se, faça o que eu tô mandando porque a simetria é importante para esse produto. Quando se fala em figuras de mais de 400 milhões de research and development só para fazer esse chip acontecer, nós estamos falando de um investimento de muitos anos de trabalho, de muito dinheiro que a Sony dispensou, tudo sob uma tutela muitas vezes questionada, mas que não tinha nenhum jeito de separada, pois Ken Kutaragi era sim, e talvez ainda seja lá no Japão, uma força da natureza. É importante citar dentre as muitas laureações que esse cara tem, que em 2004 a Time mencionou ele como uma das 100 pessoas mais influentes da Terra. Tá entendendo o poder que esse cara tinha nessa época? Era muito grande, não é só porque ele não aparece no Game Awards hoje que ele não é essa figura que foi integral para o desenvolvimento do PlayStation 3. Para continuar essa ideia e ter em mente algumas das poucas teorias de conspiração que tem em volta de Ken Kutaragi, uma das grandes e principais teorias é o fato de que, na verdade, ele já estava planejando que esse console fosse a aposentadoria dele da Sony. Pois o que eu consigo concluir é o seguinte, que o cara ele já tinha emplacado um hit, daí ele emplacou um hit ainda maior, então ele já estava de certa forma até meio, eu já fiz o que eu podia fazer nos videogames, então agora eu vou fazer um troço que é muito mais do que um videogame, que é um chip que vai render a Sony milhares e trilhares de lucros. Depois disso, eu vou sair da Sony, lavo minhas mãos, fico lá de chairman, bem tranquilo, recebendo um royalty, e eles que se resolvam para fazer os próximos produtos, porque eu fiz tudo que a indústria de games pode aguentar. Problema. Uma palavra difícil de digerir no singular, e a partir da E3 de 2005 a Sony precisa digerir ela em vários plurais, porque naquela apresentação uma coisa ficou marcada: o PlayStation 3 ia ser problemático.
Numa apresentação onde todo o foco ficava enquanto a tecnologia do console era algo alienígena para os padrões da época, com Blu-ray sendo lançado e o jogo vai tocar Blu-ray também, 2 portas HDMI, porque se a pessoa tiver 2 TVs ela pode usar os 2 HDMIs e jogar o jogo de maneiras inimagináveis, um videogame com 8 ou 6 portas USB, porque a gente tem com certeza vários amigos para jogar junto. Nada disso resolvia as perguntas das pessoas, porque a gente quer saber qual o jogo que vai ter no PlayStation 3 e quanto ele vai custar no nosso bolso. Tudo que a Sony fez naquela apresentação, além da parte técnica, foi mostrar também um controle que todo mundo achou estranho. Quem não lembra daquele controle em formato de boomerang que depois acabou aparecendo no Zibo da Tectoy? Além da recepção muito morna da E3 de 2005 quando se tange a PlayStation 3, os executivos da Sony responsáveis por mandar fazer o console começaram a enxergar problemas nessa visão em diversos frontes. Porque agora, quando estão negociando com fábricas e com as estruturas que fazem um console desse vir ao mundo de maneira massificada, é constatado que é muito caro de fazer o console. A matéria-prima do chipcell é uma coisa que rende muito pouco, então custa muito mais caro para fazer também. E ele era um console massivo que requeria uma estrutura de infraprodução que só não estava rolando. Simplesmente não era uma coisa compatível com a realidade que a Sony já queria deslanchar no mercado. Mercado esse que tenha você em mente, que não é à toa que foi gasto tanto tempo para criticar o Xbox 360, porque ele já estava deslanchando no mercado enquanto a Sony ainda estava para apresentar o seu PlayStation 3. Nesse momento também é interessante vocês terem de nota que ali em 2005 foi falado que ele ia sair num período e não demorou muito para a Sony ter que vir com o rabo entre as pernas, oficialmente, via imprensa, dizer que então a gente vai ter que adiar um pouco o lançamento do PlayStation 3 porque não tem como entregar ele. Mas é importante também a gente discutir o elefante branco na sala, porque um videogame ele é muito interessante, mas como que tu vai jogar ele? Com o controle na mão. E o Thales apresentou para vocês essa coisa aqui que é chamada de controle boomerang, na época de 2005 apresentada como o grande controle do PlayStation, né? A Sony pode dizer depois que era um protótipo, a gente só tava brincando, mas o fato é que ele foi segurado como um controle incrível na E3 de 2005. Então a gente pode até discutir se era um protótipo, a Sony ia mudar ou não, mas o fato é que a Sony foi obrigada a trabalhar no controle extensivamente porque um outro problema que surgiu nessa época foi a batalha judicial em volta da tecnologia Rumble ali, que faz basicamente para leigos a vibraçãozinha do teu controle, que a Sony perdeu os direitos e estava tentando negociar com a empresa dona da tecnologia na época e ofereceu um acordo ruim, que a empresa percebeu que poderia ganhar muito mais, afinal de contas o PlayStation 2 foi o console mais vendido de todos os tempos e nessa época já era uma grande força. Mas imaginem comigo que essa é uma sala cheia de elefantes brancos, porque é isso que o PlayStation 3 estava começando a entregar na mão da Sony, porque muito lindo o chipcell e essa arquitetura extremamente complexa de SPIs e não sei o que e tudo mais, mas muito lindo para quem é first party, que tá podendo trabalhar com o console por diversos protótipos, que nem esse podcast incrível que tem sobre a Naughty Dog aqui que a gente comenta sobre, por exemplo. Mas para quem estava fora da Sony, second party, third party ou então os 50 não sei o que party, esses estavam num marasmo de pouquíssimas informações. Tem, obviamente, aquela entrevista clássica do Gabe Newell que fala do quão ruim é fazer o chipcell, mas de uma maneira resumida, eu vou entregar aqui de um leigo para leigos que estão assistindo, que ele requeria que o programador reaprendesse a codar, basicamente. Então, como que tu quer que desenvolvedoras e developers ao longo do mundo todo se adequem a fazer jogos para o PlayStation? Isso pode parecer como apenas um problema de tradução, mas acabou se provando algo que impactou muito mais a cadeia do PlayStation no sentido de produção e de títulos disponíveis para jogar no início. E daí assim, gente, a sala tá cheia de elefante branco, a apresentação de 2005 já foi muito morna e vem a apresentação de 2006, no lançamento do PlayStation 3. Essa é icônica, e ela é muito icônica, porque vocês precisam ter em mente que 2006 também era um ano que lá na América do Norte outra coisa bem importante estava surgindo. O YouTube, onde estamos agora. Então, para vocês terem uma ideia da dimensão do vexame que foi a E3 de 2006, ela conseguiu ser uma das primeiras farms de conteúdo de videogame, porque aquilo ali foi tão tosco, principalmente do lado da Sony,
que muitas outras criações e memes foram arrancadas dali. Eu acho que tem alguns pontos que eu gostaria de citar, assim, mas pra mim o primeiro e mais impactante com certeza é o momento que eles revelam o preço do console, né? Momento esse que hoje já é muito bem documentado, mas que se tu for ouvir a conferência principal, e se o YouTube deixar, a gente até vai botar um trechinho aqui agora, mas a resposta que eu vejo é muito simples. Caso o YouTube não permita, eu conto pra vocês. É eles contando o preço e lá no fundo da sala tu escuta uma palminha, porque todo mundo ficou incrédulo. Eu não sei se é pra eu bater palma, pra eu atirar tomate no palco, o que eu faço com esse preço? Porque ele era muito acima do esperado, por vários motivos, mas pela realidade do mercado e também pelo fato de que um dos grandes lances do Play 1 e do Play 2 era justamente o seu preço muito competitivo. Porém, a visão de Kutaragi bate aqui diretamente com o negócio da empresa. Porque um console absurdamente caro, que tinha uma tecnologia muito complexa de fazer e que era muito difícil de fazer código para ele, tinha que ser vendido a um preço que minimamente tivesse chance de recuperar lucro para a empresa. Só que esse preço é muito diferente do que os gamers esperavam. Então a Sony fez toda uma propaganda do tal do supercomputador, que ia revolucionar a computação como a gente conhece, e daí ele chega e ele só está muito além do preço que um consumidor pagaria. E isso é muito antes de tecnologias como um Apple Vision que sai a $3.000 e tem tontos para pagar. Naquela época os tontos não estavam nem tão interessados em pagar assim. If you're not one of the people lined up right now, good luck getting your hands on one of these. There's only 40,000 PS3 consoles being shipped to Canada. And when you divide that among the thousands of retailers from coast to coast, only a handful will go to each store. If money's no object, you could go on eBay. But buyer beware. The highest bid tonight was nearly $10,000. Então sai o PlayStation 3. E aí eu acho interessante a gente perceber como a história se repete muitas vezes. Já diz o Matthew McConaughey aqui, ó, em True Detective, time is a flat circle. Tudo acontece de novo. Mas saindo da metafísica, se tu for ver, eu acho muito doido como um dos grandes problemas do lançamento do Play 3 foi bem parecido com o lançamento do PlayStation 5, por motivos diferentes, mas o fato é que tu não achava PlayStation 3 para comprar. Rapidamente a demanda inicial foi muito grande e tomou conta do que existia de mercado, e aí eu acho interessante a gente abrir um breve parênteses para cenas bizarras que tu vê nos lançamentos. É multidão de gente, é violência. Nos Estados Unidos teve alguns reportes de violência nas filas, de gente atirando em quem tava nas filas. No Japão tem os caras que atiraram com arminha de chumbinho. Então assim, essa promessa de que seria o supercomputador, somada talvez com o grande legado do PlayStation 2, talvez somada até com uma primeira grande empolgação com o que seriam os games modernos que a gente conhece hoje, trouxeram um negócio de Big Bang pro lançamento do PlayStation 3. Era uma loucura muito grande, todo mundo em dúvida, todo mundo queria botar a mão, só que não existia o console. Então a gente percebe que, acima de tudo isso, tinha um outro motivo pelo qual o console não se achava. Porque assim como no PlayStation 5, lá em 2006, 2007, por ali, tinha os caras que compravam o console em massa para poder vender. Quando o console finalmente chega na mão do usuário, os gamers começam a ter o seu PlayStation aí por 1 mês, 2, 3 meses, surge o famoso problema conhecido por essa sigla aqui, que é YLOD, Yellow Light of Death. Um problema que até hoje a Sony não reconhece oficialmente, um problema que até hoje não foi decupado para que se entenda a sua causa mortis, mas basicamente quem desenvolveu e quem entendeu soluções para esse problema são eles, os usuários, muitos deles pesquisadores de videogame, retro gamers que gostam de pegar um bagulho desse, desmontar e entender como ele funciona, e as teorias são de que algo na placa-mãe dessa primeira versão do PlayStation 3 estava fadado sempre a morrer. Muitas das causas desse problema são de motivos diferentes. Alguns PlayStation 3 tiveram esse problema por causa do sistema de esfriamento, outros por causa da GPU, outros por coisas que envolviam a placa-mãe mal e porcamente, como uma soldinha aqui e ali. Então, um problema desses começou a surgir e pegou voz, e a Sony fez questão de ignorar ele e trabalhar no que eles queriam fazer, que seriam novas versões do console. A situação vai ficando muito complicada para a Sony, pois obviamente o produto, resultado de uma grande visão e de uma grande engenharia de Ken Kutaragi e seus comparsas, estava patinando lamentavelmente no mercado, com muitas dificuldades na cadeia de produção e também na resposta morna que os gamers estavam fornecendo. E aí talvez a Sony tenha feito isso por consequência do PlayStation 3 ou não, mas o fato é que em 2007 Kutaragi é
de maneira quieta e silenciosa, afastado do cargo dele, dado um cargo honorário, que muitas vezes no Japão é algo que é dito que é feito já meio que para aposentar o cara, ou fazer ele sair da empresa, para ele querer procurar outra coisa, ou algo nesse sentido. Kutaragi sai de fininho, bem quietinho, e a Sony começa a querer retrabalhar o PlayStation. Eu acho interessante a gente entender aqui que a Sony estava de fato numa encruzilhada, porque o que fazer com um console que tem tanta promessa de supercomputação e de funcionalidades, mas que no momento não consegue ser usado para isso e está patinando de maneira vertiginosa no mercado? Eu acredito que a grande pergunta aqui é: ainda existe como o PlayStation 3 ser salvo a essa altura do campeonato? Como diria um ditado popular, ano novo, vida nova, e esse ano é 2008. Aqui, a Sony começa a resolver os problemas do PlayStation 3 e o primeiro deles é trazer a vibração no controle de volta, né? Eles resolvem toda aquela treta com a empresa que fazia o Rumble e tudo mais, e o DualShock volta ao mercado. E ele volta ao mercado não sozinho, mas acompanhado do PlayStation 3 Slim, um modelo que finalmente consegue cortar custos de produção, capando algumas funcionalidades, como a retrocompatibilidade, para tristeza dos retrogamers, mas que consegue colocar finalmente o console dentro do bolso de quem joga videogame. Se tu for ver, o grande ponto de virada para um videogame são sim seus jogos, e a partir de 12 de junho de 2008, quando sai Metal Gear 4, um jogo exclusivo de PlayStation 3 que era desejado pela comunidade gamer ao redor de todos os consoles e computers, é que os olhos começam a se virar para o console é caro, tá meio que mudando, tem Slim, tem não sei o que, mas o que nós vamos jogar no fim das contas, né? E aí que as coisas começam a se pagar, porque tem um outro time de Vingadores muito sinistros que está trabalhando nas sombras, que finalmente entrega seus resultados, que é o Team Ice, que vem capitaneado pelo Mark Cerny. Se o Ken Kutaragi é o pai do PlayStation, eu acho que talvez eu exagere, mas eu acho que o Mark Cerny é o pai do videogame moderno como um todo, mas ele que estava com uma equipe aí de developers sombrios nas sombras, fazendo vários jogos, finalmente tem o que mostrar, e vários desses títulos que vocês estão vendo aqui no fundo são responsabilidade direta dele com seus comparsas espalhados ali em vários estúdios. Então, se tu vai percebendo, com a saída do inominável Kutaragi e as mudanças dessa visão e ambição, finalmente a gente consegue trazer o produto de ponta para algo que cabe no bolso dos gamers, como o Thales mencionou para vocês. Então aqui parece que o console finalmente vai ter um ponto de virada. Mas o mais interessante de toda essa guerra do PlayStation 3 para finalmente estar funcionando, que comba com a própria guerra de consoles, é que no fim das contas, o saldo da guerra, ele até parece positivo, porque na cauda longa o PlayStation 3 realmente vendeu mais que o Xbox. Um pouquinho a mais, que eu tenho teoria até que nem tem tanto a ver com o console em si e só com o nome, mas sabe o que aconteceu? Ambos eles perderam pro Wii.